Vamos lá. Boa tarde a todas e todos. É um prazer recebê-los aqui nesse bate-canal para conversarmos sobre orçamento público. Hoje estou recebendo aqui o professor Edson Passos para a gente conversar sobre isso. Temos assim várias coisinhas e curiosidades que vamos trazer. Bom, para quem não me conhece, eu sou Sandra Helena Pedroso, estou vice-presidente do Sindiconte Rio e não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Ô, professor Edson, primeiro obrigada, né? E obrigada a todos que estão aqui, Rony, Kátia, Inês, Dimas, e agradecer o corpo funcional. Professor Edson, conta pra mim, conta pra gente aqui. Como é que começou essa história de orçamento? Pois é, né? Como eu havia dito para você naquele bate-papo informal, né? Que hoje a gente ia ter aqui um bate-papo legal sobre orçamento e a gente ia primeiro contextualizar a coisa, né? Que a gente que já foi parceiro em muitos estudos aí, você sabe, né? Eu gosto de trabalhar com aquele método de construção do conhecimento, né? E a gente sempre parte do pressuposto que para construir conhecimento, você parte do todo e depois entra para as especificidades para tratar disso, Sim. não é? Então, esse papo que a gente vai ter aqui. Primeiro, eu gostaria de pedir vênia aos colegas, né, porque a gente sabe que o seu grupo aqui é bem seleto, né, até pelo trabalho que você vem fazendo, né, é heterogêneo, nós temos mestres, temos especialistas, temos doutores, temos donas de casa, temos estudantes, temos aposentados, e nosso foco aqui em uma hora, obviamente, não é esgotar um tema tão complexo que a gente estudando, né, falando de orçamento público em uma hora. Mas a gente vai fazer um bate-papo aqui e tentar. É, 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 então, eu peço venha aos colegas doutores aqui e tal, que se perceberem o assunto em um nível raso, que a gente promova depois, então, um debate, um seminário, para então, assim, começar a discutir isso com mais profundidade. Mas hoje vamos fazer um bate-papo leve aqui, vamos tocar o bonde e vamos tirar a dúvida lá em off, eleição está chegando e a gente precisa ter consciência do que é orçamento público e tal. Né? Eu, no seu trabalho, já vi palestras do nosso colega, né? Coronel Alessandro e tal, e outros aí ilustres, vamos ter Rony Lima, falando de lei de responsabilidade. Então, é muito bom a gente ver colegas, né, que passaram por nós lá, por nossos cursos e tal, hoje aqui palestrando e fazendo esse brilhante. Mas vamos lá. Então, a gente falou da construção do conhecimento, né, da visão periférica da coisa. Eu vou dar um exemplo bem. Como seria essa visão periférica da coisa? Hoje, quase todo mundo usa GPS, toca GPS, né? A maioria das vezes, quase todo mundo, reduz a tela para dar uma olhada se o GPS foi mesmo acionado para o lugar que a gente quer ir. E o cara vira à direita à esquerda. Até porque, a depender do fluxo do trânsito, o GPS faz caminhos alternativos e achar que ele está te guiando para um lugar. E depois passa para as especificidades. Né? Eu não poderia entrar falando de PP antes contextualizar. Aí a gente faz, né? Acho que vai ficar. Se eu começo aquela música que conta uma história de 9 minutos, se eu começo está falando. Então, a gente teria que entender a história para poder contextualizar isso. E é isso que nós vamos fazer a partir de agora. Vamos tentar entender PPA, LDO, orçamento, como ferramenta de controle do Estado. Mas o que é o Estado? Mas o que é o Estado? Sandra, de vez em quando você vai me dando um feedback aí, porque parece que a tela travou, é isso mesmo? Deu uma travadinha, mas já voltou ao normal. Podemos tocar? Sim. Tranquilo, então. Então, vamos lá. Como é que surgiu esse negócio de Estado, LDO, PPA? Disse pelos estudos que entre 10 milhões de anos e 10 mil anos antes de Cristo, o homem era nômade. Então, ele extraía tudo que ele precisava
do lugar, aquele recurso se esgotava, ele passava para outro lugar. Mas, diante das ameaças, dos perigos, então, o homem ele passa em um grupo, né? Ele precisa tentar viver em grupo. Começam a surgir os conflitos pessoais, né? Aí a gente sempre brinca, né, que o homem é um ser complicado, né? Quando a gente lembra do náufrago lá, a gente sozinho brigando. Até sozinho ele se degladia, ele entra em conflito consigo mesmo. Então, que dirá então começam as tribos separadas, né? E essas tribos, obviamente, o lá controla o acesso ao rio, você controla o acesso, então troca produtos, a gente começa a fazer o escambo, né? O escambo. Então tá, em tribos, e essas tribos começam a fazer escambo, troca um peixe, eu dou uma banana, uma ele, tá? Mas só que mesmo essa relação e permanecendo esses conflitos, a gente precisa de um mediador. E, a princípio, esse mediador, os mais poderosos, é que disciplinavam e julgavam aqueles conflitos, né? Das ações se viu no momento em que preciso de recursos para realizar como isso. Deixa eu só retornar, que vocês estão ouvindo. Tá? Oi, oi. Tá meio indo e voltando a voz. Mas eu também não estava conseguindo entrar aqui porque eu não estava conseguindo desabilitar o mudo de jeito nenhum. Eu retomo do começo, porque quando você some aqui, eu fico meio perdido. Eu não sei se está gravando, se não está. Não, gravando tá, mas é porque o Mas o som é pessoal aí que. pode me dar um feedback, então, se está entendendo, para contextualizar. Não, independente, professor, das pausas que está tendo, mas está sendo entendível, viu? E as explicações, Perfeito, então. Então, vocês estão como de entendendo aí costume, nada está impedindo. o lance do escambo, então tá tranquilo, né? Tá tranquilo. Então tá. Nem a internet lhe para. Então tá. Primeiro agente idealizador de Estado, né? Então tá, esse cara começa a intervir, a dirimir conflitos, e aí ele diz, não, mas eu preciso de estrutura para isso, eu preciso de alguém para me ajudar, porque está tendo muitos conflitos e tal. Então é daí a surgir o Estado, né? Que indiretamente o Estado já é para regular, né, as relações interhumanas, quer sejam entre povos amigos e entre povos inimigos. Aí avança mais um pouco, vai lá para John Maynard Keynes, Adam, né, com liberalismo, e eles começam a tratar qual é o ponto ideal de intervenção do Estado na relação entre a sociedade, né? Aí Adam Smith dizia, não, o Estado só deve entrar em assuntos realmente graves, né? É o laissez-faire, laissez-passer, deixar passar, deixar que o mercado da sua invisível. Aí Keynes falava, não, mas não é bem assim não, porque se a gente deixar o Estado, se a gente deixar os ricos cada vez ficaram mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. A escravidão intelectual nunca vai acabar, então a gente precisa começar a criar políticas de administração desses recursos e de gestão de interesses e até da segurança, né? Que a gente está crescendo, nós temos naturais, como o Brasil tem, então a gente precisa começar a investir em segurança para se proteger, para proteger do bandido e etc. Então, foram surgindo no entendimento de Keynes, né? Mas aí tá. Qual é o ponto ideal disso? É deixar o mercado livre ou inteiramente de pontos que a gente vai falar num próximo encontro com a Sandra aí, quando a gente for falar sobre teoria macroeconômica, que eu espero que um dia a gente vá falar. Mas tocando à frente esse nosso papo todo, a gente aí começou a passar recursos para o Estado, né? Começou a passar recursos para o Estado. E o Estado, obviamente, administrava esses recursos. Mas, nos primórdios, esses recursos não eram controlados.
né? Aí os fazendeiros, os produtores que passavam os recursos e tal, diziam, peraí, e hoje, né, por meio governamental, fala, peraí, a gente tem que criar ferramentas de controle para ver como é que esse cara está distribuindo esse dinheiro, né? Pô, porque ele faz o que ele quer, ele não tem programação nenhuma, ele me disse que precisava de um dinheiro para trocar a roda da carroça, mas ele não colocou, mas ele não trocou a roda da carroça, ele fez outra cabana perto do rio. Ué, mas essa cabana perto do rio só atende a ele. Aí o pessoal falou, não, a gente precisa criar ferramentas de controle. E foi aí que surgiu o orçamento público, que hoje a gente entende como isso, que veio se modernizando, e a partir da Constituição de 1998, surgiu, então, de uma forma mais assim, até então, desde as constituições anteriores, a gente só tinha falando de lei orçamentária. Aí veio a 4.320, em 1964, mas o boom mesmo do controle ocorreu com a Constituição de 88. Então, tá, depois desse breve, Sandra, você pode aí intervir no momento. Então, a partir de toda essa contextualização, aí a gente agora começa já a entender o que é orçamento público, né? Para então a gente adentrar em PPA. Orçamento público é um dinheiro que o Estado consegue, por meio da arrecadação de tributos e suas receitas patrimoniais, e esse recurso é promovido à sociedade. Faz isso. E como é que é distribuído esse dinheiro? O dinheiro é pelo planejamento estratégico no PPA, passando pelo que é a LDO, chegando no operacional, que é a aplicação desses. Agora, uma questão. Como é que eu... Como fazer para que a construção do PPA seja de forma mais transparente e seja mais próxima da efetiva realidade, tanto do recurso quanto do que a população precisa? Pois é, deu uma travada aí, mas eu consegui pegar, como isso eu fui pescando as ideias, e vou chegar lá, Sandra. Vai ser a resposta e eu vou te mostrar como é que responde isso. Nós vamos falar agora rapidamente também do seu Abdias. O seu Abdias, um fazendeiro renomado, uma pequena pacata cidade de Dias, ele conseguiu eleger o filho de um amigo dele, um menino muito estudioso, muito inteligente e tal. Mas aí, de repente, o seu Abdias começou a cismar com esse menino, e um certo dia o seu Abdias está no bar e passa um carro de som falando. O carro de som, convidamos a todos para participar da audiência pública referente ao orçamento participativo tipo X. Aí seu Abdias falou para o Zaqueu, que era dono do bar, rapaz, minha maior decepção foi com esse menino. Ele ainda fica assim, chamando todo mundo para orçamento participativo. Teve tanto prefeito ladrão aqui, nunca pediu dinheiro a mais da gente, agora a gente ainda paga tributo. O cara, ele quer que a gente vá para lá para ainda fazer, participar mais, para dar mais dinheiro. Que tributo será que ele vai inventar? Aí Zaqueu falou para ele, não, ao contrário, esse menino é um excelente menino, ele vai ser presidente da República. O orçamento participativo veio lá com a lei, com a lei que teve ênfase, e ele está chamando você justamente para dizer onde você quer que coloque o seu dinheiro, Abdias. Aí ele, rapaz, eu achava orçamento participativo para eu ir lá para ele me dizer quanto é que eu ia ter que dar mais de dinheiro. Então, quando ele entrava na esquina, eu virava na outra. Sandra, já responde a primeira parte da sua pergunta. Como intervir, como atuar diretamente nisso? E isso é uma piada, mas você pode de audiência pública, de orçamento participativo e tal, porque acha que lá vão instituir novos tributos e cobrar mais coisa de você? Olha só a visão do cidadão hoje. Então, como é que ele vai intervir nisso? E a resposta
para a atuação do cidadão é conhecendo as leis que disciplinam o orçamento público. E aí, ó, tá aí hoje, a gente tem todas as ferramentas necessárias com a lei de responsabilidade fiscal, com a lei da publicidade, tudo, está tudo lá, a gente pode acompanhar tudo, mas, infelizmente, a gente ainda não tem uma participação, é aquele que a gente elege o cidadão, mas a gente não acompanha as propostas dele, não cobra a plataforma política dele, então fica nisso. Então, é por isso que as coisas não avançam. Pois não, fica à vontade. É engraçado, né? Muitas vezes nós, contribuintes, nós, na verdade, eleitores, a gente tem esse mau costume, né? A gente quer cobrar depois que vamos dizer assim, o prefeito, o governador, o vereador, o deputado está eleito, mas você, nesse seu humilde exemplo, que na verdade é grande, a gente vê a quantidade de vezes que a gente é omisso no nosso próprio hábito de cobrar. Porque a gente participar de um momento como esse, é um momento chave de poder estar elaborando, de poder estar opinando na questão do orçamento, poder estar cobrando. E aquela rua lá do final ali da Avenida Brasil, que estava dobrando ali, por que aquela rua que tem um buraco do tamanho do mundo já faz uns 10 anos, ela não está sendo tapada? Essas pequenas, vamos dizer assim, colaborações, na verdade, quando é no final de tudo, no orçamento, porque quando ele for para a parte de infraestrutura, quando for destinar suas obras, aí ele vai saber, opa, aqui eu tenho que ter uma atenção especial, porque tem que construir número de habitações, de casas, de ruas para serem realizadas. A gente, às vezes, é omisso nesse nosso ato de poder colaborar com nessa pequena participação. A gente, às vezes, fica naquela coisa, votei e fiz minha parte. Não. Então, pegar o gancho aí, te falar uma coisa que nesse tema. Moreira Franco era governador aqui no Rio de Janeiro, e aí eu, desde aquela época, eu sempre conseguia dar uma lida no Diário Oficial. E aí eu li o Diário Oficial e vi que tinha sido asfaltada uma estrada que liga Miguel Pereira a Vassouras. Aí eu falei pro meu pai assim, poxa, vamos lá conhecer, né? Pô, a estrada a gente gostava de passar, mas era muito buraco. Aí pegamos a estrada, tá bom. A estrada constava que estava toda asfaltada, mas não estava. Eles asfaltaram só um pedaço, deixaram um pedação sem asfaltar e depois asfaltaram de novo. Eu fiz uma carta para o Moreira Franco reclamando que eu achava um absurdo ele falar que tinha asfaltado e ele só asfaltou. Sei lá, a estrada tem, 10 quilômetros, ele asfaltou 4. Eu falei, cadê o resto? E você pegava o mapa, tava dito lá que tava asfaltado. Eu falei, mas não tá não. E pena que não tinha celular naquela época, né? Senão a gente tirava a foto. Mas eu sei que depois fiquei enchendo o saco, aí ele devolvia a carta, eu mandava outra carta. E aí, como tem o negócio do social, eu mandava a carta de social, então não pagava o selo, né? Até que, por fim, eles fizeram a obra e tá lá a obra asfaltada. Eu fiz a minha parte. Um humilde exemplo como esse, ela fez, na verdade, o papel dela, devido de cidadão. Se interessou para saber do asfaltamento lá, da construção da rua. Deixa eu ver. E no simples ato de ir lá e olhar, ela, na verdade, ela fez um papel de controle. Exatamente. E terminou detectando que, na verdade, tinha sido 40% e os outros 60% nada. Mas, né, vamos dar foco aqui, né? Porque senão não ganha o meu brinde. Ganha sim. Bônus no céu. Vamos lá. Então, tá. Vamos agora, então. Já contextualizei tudo. Se alguém tiver alguma dúvida aí, pode deixar no chat aí com a Sandra, que a gente vai respondendo ao longo do bate-papo aqui. É um bate-papo tranquilo e informal. Mas, então, tá. O que é o planejamento? O que é o plano plurianual? Como eu falei, é um plano estratégico. Eu vou dar outro exemplo aqui bem clássico para a gente poder entender, né? Vamos materializando tudo para ficar simples, né? Que aí depois, toda vez que falar em PPA, vai lembrar do seu Abdias, vai lembrar lá da casinha que eu vou contar, vai lembrando de tudo, aí falar, aquele maluco lá aquele dia falou esse negócio não é que funciona mesmo, não é que constrói conhecimento mesmo. Então, o que é o
Vamos lá, o filho de seu Zezinho fala, pai, arrumei uma namorada aí, vou casar. Mas, meu filho, você não tem nada, construir aqui no fundo da sua casa, o senhor é pedreiro e tal. O pai falou, bom, beleza, você já arrumou uma mulher, já tomou meu terreno, agora o dinheiro para construir, você vai ter que construir. Aí, preciso do quê, pai? Aí o pai vai fazer o planejamento estratégico para ele. Uma casa era uma cozinha, 2 quartos e um banheiro, né? Uma cozinha, um banheiro, né? O menino, então, para mim, pronto, e a casinha vai. Beleza. Aí o pai falou, mas você quer casar quando? Ele é pai, amanhã. Você tem dinheiro? Eu tenho alguma coisa. Então tá, eu vou fazer o projeto todo e a gente vai fazer uma casa embrião, onde a gente faz a sala primeiro e o banheiro. Muda com ela e ganhando dinheiro, você constrói a cozinha, um quarto e outro quarto até a casa ficar pronta. No nosso contexto aqui, isso seria o PPA, seria o planejamento estratégico, né? E aí agora vamos entender o que é a LDO dentro disso aí. A LDO é aquele pedacinho daquele projeto macro da casa que eu vou fazer agora, que é o quê? A sala e o banheirinho. Ah, isso é LDO. Tá? E como é que funciona a LDO? O pai falou, olha, veja bem, a gente não sabe o externo aqui, a gente pode precisar de um ferro mais grosso, de um ferro mais... que passe um tempo chovendo, você não vai ter dinheiro, então você vai ter que prever todos esses riscos, porque se você comprar cimento e não puder usar, o cimento vai empedrar. Então, aí são os riscos fiscais que envolvem a elaboração, né? São os riscos de pandemia, os riscos de bomba e de tsunami na China, no Japão, e não sei o que afetam. A China é um dos maiores consumidores do Brasil, já. Então, são todos esses fatores que a LDO prevê. E, por fim, entre o orçamento, que é o quê? O Joãozinho vai lá e com reais para o senhor, pai dele, aplicar. Então, entendemos? PPA, o projeto da casa. LDO, o que eu vou fazer da casa naquele ano. E a LOA é o dinheiro, é a realização da coisa. É o dinheiro entrando, o senhor vai comprando conta, né? Beleza. Maravilha, né? Só que, no caso do governo federal, esse planejamento estratégico dura 4 anos. Só que a gente tem uma intercorrência no meio disso aí. Por quê? Porque ele é criado no primeiro ano de gestão do executivo e ele perpassa para a próxima gestão. Ou seja, como prefeito, eu recebo um ano de planejamento de PPA do prefeito da situação, na maioria das vezes, eu consigo levar isso à frente. Mas se ele era oposição, eu vou fazer de tudo para destruir o trabalho dele, por mais que não sempre se ouve aquelas conversas das reuniões. Não, esse primeiro ano, sobretudo se for oposição. Esse ano é para arrumar casa, encerrar o no PPA, para poder iniciar o governo dele. Né? Então, é isso que funciona. Todos esses para acompanhar. Não é esse negócio, não está arrumando. Se a receita está entrando, se ele não deixou déficit financeiro, não deixou nada, o dinheiro está entrando, que siga o Estado. Não é isso? Dê solução de continuidade nas coisas. É assim que funciona. Mas, para isso, eu preciso entender, eu preciso participar das audiências. Eu ter ido nas audiências públicas, ter pedido a unidade básica de saúde no meu bairro, a minha quadra, o meu posto de saúde, segurança para mim. Se eu não vou lá, se eu não acompanho nada, o que eu vou ter para cobrar? Como ele é um plano de longa duração, ele precisa do quê? De uma certa maturação e de monitoramento e de revisão. Não é você fazer aquele PPA. Porque, para olhar, se vocês for analisar com calma, tem muitas coisas. E aí passa pela Câmara de Vereadores e passa por todo. E a gente sabe que aquilo ali a gente não consegue implementar. Tranquilo? Está clara, Sandra, alguma dúvida? Quer fazer algum complemento? Então, não, tá. Eu acho que é isso mesmo. Vamos lá, vamos lá. Gostei então, dessa lógica da casinha. Do PPA. O PPA ele planeja estrategicamente, dando subsídio à LDO e à lei do orçamento, como eu falei. Quando ele surgiu em 1988 por meio da Constituição Federal de 1988, né, que veio mudar, trazer uma série de alterações positivas. Né?
quem aprova o plano plurianual? Primeiro, vamos falar da competência. De quem é a competência de elaborar o plano plurianual? O orçamento público. A competência é do executivo. É do executivo, né? Agora, quem aprova? Quem aprova é o legislativo, porque pensem comigo aqui, olha só a história que eu contei lá das cavernas. Quando só tinha 5 para discutir lá o escambo, é fácil colocar 5 numa sala. Mas hoje, 200 milhões de pessoas, né, que é 210 milhões aproximadamente estão aí, né, dentro de uma sala, é difícil. Nós elegemos representantes, hipoteticamente, né, representantes nossos, né, se eles estão lá porque alguém colocou lá. E eles têm essa missão de, tanto na esfera federal, quanto estadual e municipal, avaliar esses planos de ação para ver se vão alcançar mesmo o objetivo de efetividade nos prestar à sociedade, né? E o que consta no PPA? No PPA constam projetos e ações, né? Projetos do que se trata? São construções, são investimentos e tal. E atividades são aquelas ligadas à manutenção da máquina pública num período contínuo, né? Se for aí, e aí a gente não vai entrar aqui em doutrina, alguns doutrinadores dizem que se a despesa corrente não ultrapassa o exercício, não deve estar lá no PPA. Já outros dizem que tem, mas nosso foco aqui não é esse. O nosso foco é começar a analisar agora quanto de dinheiro está destinado a trazer benefícios para a sociedade e quanto de dinheiro está sendo destinado para a manutenção da própria máquina pública. Porque o que está acontecendo é isso, gente. Você pega o orçamento público, mais de 60% responsabilidade fiscal veio, mais de 60% é para custear a folha. Ué, mas se você veio para me trazer, para pegar dinheiro, para alocar, para fazer as políticas alocativa, distributiva e regulatória, mas você está consumindo o dinheiro todo, aí é outra palestra para a gente falar, é a autofagia do Estado, né? O Estado se consumindo, né? Quanto ele mais se consome, mais ele pega seu. Nossa, 4 vão para a carga tributária e não chega nunca, é um saco que não tem fundo. O nosso déficit é infinito, não temos segurança, não temos saúde, não temos nada. Então, é isso que a gente precisa começar a entender, é participar para quê? Qual é o percentual entre investimento, projetos alocados e etc., e quanto você está gastando para se custear? Porque a gente pode chegar à conclusão de que, na verdade, você não tem o dinheiro, gasta mais, né? Se você gasta mais com você, né, do que com a gente, qual isso. Então, é por isso que a gente precisa atuar de maneira mais efetiva nessa fiscalização. E como é feito isso? O PPA ele tem um prazo até 31 de agosto. Existem série de reuniões que são feitas com a sociedade para que esse tornamento, concepções de ideias possam ser maturadas, mas para isso vocês precisam se fazer representados, quer seja pelo conselho de saúde, conselho de educação, pelos aqueles representantes dos bairros. Você tem prefeito, por exemplo, aqui em Brasília, você tem prefeitos de regiões administrativas e tal. Eles precisam escolher bem para que vocês se façam representados, porque a gente costuma... O problema inicial está na está dando direito. O nosso poder de mão, porque o poder emana do povo, não é isso? Não está lá na Constituição? O poder não emana do povo? Mas se o povo não está sabendo, não está delegando corretamente, aí depois fica chorando, não tem como se diz, não tem muito o que se fazer, né? Aí é esperar mais 4 anos, repensar e tentar de novo, né? Então tá. E agora aí, Sandra, acho que seria interessante abrir espaço aí para alguém falar, porque a gente já vou começar a abrir para mais questionamentos. Se alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Eu não sei. Fala aí, Rony. Professor, quais são os principais problemas que existem na elaboração do orçamento, que o senhor hoje, até mesmo como auditor, detecta sempre? Nós vamos falar disso agora. Vou puxando... Então tá, vamos lá.
E o nosso passo, depois de ter feito todo esse base, vamos à questão que não quer calar, né? Que a questão é como elaborar um bom PPA, né? Lembrando sempre que a gente vai herdar, não tem jeito, é uma herança ou boa ou má, ano da gestão anterior, né? Mas como que a gente vai elaborar um bom PPA? Primeiro, definindo uma boa equipe estratégica. Isso a gente fala sempre nas primeiras palestras. E eu vou comprovar isso hoje, numa linguagem básica que eu fiz, falando dos homens da... Eu vou mostrar. A gente precisa de direito, economia, contabilidade e administração para isso, né? Primeiro, economia. Estava lá no escambo, né? Produtor, consumidor. Lembra lá na tribuzinha? Tinha a economia lá, né? O escambo, a troca, consumidor e produtor. No direito, que regulava, você me dá os 2 peixes, você me dá um peixe, eu te dou os 2 frutos, não é isso? Na contabilidade, que era o cara saber contar o que eram 2 peixes, ou 2 bananas, ou os 2 frutos. E na administração, que era quem? Aquele mediador que fazia o papel do Estado. Então, lá nas cavernas já existia os pilares básicos da gestão, que é direito, economia e administração, né? E como é que funciona? Eu preciso conhecer a lei, né? Que aí está no direito, aplicar com eficiência os recursos, que está na economia, planejo com sabedoria, que está ali o sábio que está decidindo as normas, que é o Estado, que deveria pelo menos ser o Estado, e, por fim, aí por orçamento público, né? Então, tá. Isso aí é o primeiro, Rony. E qual o segundo ponto para elaborar um bom PPA, uma boa LDO e uma boa LUA? Né? A gente passa para o segundo ponto, que é conhecer o documento que rege isso. Eu começo essas coisas na lembrança, uma série de coisas do tempo que eu dava consultoria, e o cara fazia PPA, e eu falei, você viu o Manual Técnico de Orçamento? Aí o cara, o quê? Eu falava, vem cá, você viu o PLDO do Estado, para você saber o que tem recurso alocado para você? Não sei o que você está falando. Você viu a 4.320? Não. Você viu a Constituição? Não. Meu amigo, pelo amor de Deus, como é que você elabora orçamento se você não tem a Constituição, você não tem a lei orgânica, a Constituição do Estado, você não tem a lei complementar 101, você não tem o manual técnico de orçamento, você não tem o manual de contabilidade aplicado ao setor público? E surgiu, qual foi que você fez para produzir essa documentação? Então, você precisa... Outro aspecto, aí entra naquele contexto que eu disse, você precisa ter conhecimento das variáveis macroeconômicas, que é PIB, desemprego, inflação, pirâmide de Maslow, e uma série de... Pirâmide de Maslow, professor, eu vi isso lá no 2º grau, lá, não é aquele que fala das necessidades fisiológicas, é daquilo mesmo lá, né? Do grau que vai hierarquizando, primeiro o cara precisa comer, e lá no final o cara quer ter o carro do ano, não é isso? É isso mesmo. Mas o que isso tem a ver com orçamento, professor? Tem a ver porque, se eu estou desempregado, eu estou lá no topo, na base da Maslow, comer, você acha que eu vou pagar tributo ou vou comer? Vou dar o leite para o meu filho? Vou dar o leite para o meu filho, então não vou pagar tributo. Se eu não vou pagar tributo, vai afetar o seu caixa, não é isso mesmo? Se a minha balança comercial está desequilibrada, não é isso? Se eu estou com problema do PIB, eu não tenho crédito lá fora, meu custo internacional é alto, então eu não tenho. Se eu não planejo os intempéries, coronavírus, uma série de outras pandemias, se eu tenho limitação técnica, operacional, que é o que eu falei, o cara desenvolve PPA, LDO e orçamento, sem ter conhecimento técnico, como é que isso vai... Esses pontos que a gente precisa estar preocupado, e falando numa linguagem bem simples, claro que eu não vou entrar nesses detalhamentos aqui, porque o momento não é oportuno, mas, numa linguagem bem simples, a gente precisa participar, estar lá ativamente, para quando o cara falar assim, vou construir 10 escolas na plataforma política dele, aí você vai levantar lá, de onde é que vem esse dinheiro aí? Como que o senhor... não, vou ver junto ao Estado. Você já viu isso? E qual é o programa do Estado que financia 10 escolas para um município só? Aí o cara começa a gaguejar, aí o bicho pegou. Você está entendendo? Fazer são coisas básicas, né? É como
você dá dinheiro para o seu filho e você fala, você vai comprar isso, isso, isso e isso. Você vai querer saber dele, ué, o que você fez com o dinheiro, não é isso? Então, é uma coisa básica, você vai fiscalizar. Você me prometeu construir 10 escolas lá no PPA esse ano, e agora cadê aqui, pai? O senhor não me disse que se eu te desse o dinheiro, pai, o senhor ia fazer o meu quarto e sala, casei, a menina engravidou, e agora, pai? Está aí a casa sem cobrir, o senhor não me disse que ia entregar pronto, pai? O que foi que aconteceu? É isso que a gente precisa fazer, só que numa visão macro, pensando em Estado, quer seja governo federal, né? Quer seja governo federal por meio de senadores e deputados, e no vereador aqui do seu município, e até no presidente de associação de moradores e tal, os conselheiros fiscais de saúde, de educação, que têm a obrigação de zelar também pela boa aplicação dos recursos públicos. Pois não, Rony, fique à vontade. Eu vejo sempre que essa questão de planejamento, na verdade, em si, resumidamente, não é só para da forma pública, mas da forma também pessoal. A partir do momento que a gente não deixa de cumprir o que a gente planeja, as coisas só vêm a desandar. Tanto na vida pessoal, como no nosso dia a dia. Aí, voltando um pouco do que o senhor falou, né? A gente vê, né? Geralmente os gestores, quando assumem a administração nova, eles relutam eu tenho um ano ainda para cumprir do PPA do outro gestor, mas não tem nada a ver com o que eu estou querendo planejar. Mas mal ele sabe que quando ele termina também, ele deixa um ano para o próximo. Ou seja, ou vice-versa. Eu acredito, professor, que, como a gente vem sempre conversando, a questão do planejamento é uma ferramenta importante. E eu acredito que, se a gente não levar isso para a parte pessoal, para o nosso dia a dia, a vida só tem a desandar. E os exemplos que a senhora está dando está sendo bem, pois é, bem fiel Então, vou complementar uma questão que eu acho que falta também do entendimento. A falta de planejamento. Porque, assim, a eleição é em outubro. Né? Se tiver um segundo turno, novembro. Né? E ele vai assumir em janeiro. Eles não conseguem entender que, se ele já não tiver um orçamento aprovado, ele não vai fazer gestão nenhuma. Porque tem regra. E falta, tudo bem, fazer um planejamento. Agora, eu acho que falta uma coisa maior eu acho que isso é uma questão educacional nossa, de pegar o seguinte: eu sou candidato lá a prefeito, ao que seja, quais foram as leis orçamentárias aprovadas? E ele olhar lá e falar o seguinte: o que eu posso fazer com esse primeiro ano que eu estou que eu vou fazer a gestão? E a gente sabe que a gente pode fazer algumas modificações, mas o problema é que quer trocar alhos por bugalhos, e aí não faz nem o alhos e nem os bugalhos, porque aí não tem dinheiro. E prepondera a questão do patrimônio. Porque o prefeito, ele acha que o governo é dele, não, o governo é do povo, né? Então ele quer fazer um governo para ele não faz um governo do povo, né? O cara quer fazer o governo para o povo, para a audiência, porque o povo não comparece. Então aí, né? Às vezes vai ter uma escola que está sendo construída, uma escola que vai servir de referência, aí está finalizando, mas não concluiu. Aí ele chega e fala: não, mas foi feito numa outra gestão, isso aqui não está no meu projeto, não, isso daqui vai ficar para depois. Ou seja, aí já vai ficando uma obra que poderia beneficiar milhares de pessoas, e assim vai ficando sempre uma coisa após a outra por causa dessa falta. Aqui no Rio houve uma denúncia de 4 escolas que estão assim. Tem uma que já estava praticamente pronta e o prefeito não quis dar continuidade porque entendeu que não era prioridade dele, o que é um absurdo, porque a gente está falando de educação infantil, né? Então, eu acho que isso, assim, muito falta falta de planejamento e falta de consciência. Mas eu acho que uma coisa que a gente, nessas oficinas todas que temos feito, a gente não discutiu,
e que eu acho que a gente tem que começar a falar quando a gente está falando de política de governo e política de Estado. Eu acho que isso é uma coisa que falta, enquanto cidadão, a gente entender que é diferente, né? Pois é. Então tá, só para finalizar, então, que eu gosto de cumprir religiosamente meu calendário, deixando uns 10 minutos aí para caso haja algum questionamento, alguma ponderação. Era esse. Primeiro, era a partir de como surgiu o Estado, por que surgiu a ferramenta de controle, né? PPA, LDO e LOA, que é a ferramenta, que é o orçamento público chamado, quais os mecanismos de controle, de acompanhamento e de próprio monitoramento por parte do cidadão, não é isso? E, sobretudo, falar o quê? Da falta de atuação da sociedade civil organizada para gerir esses recursos. Gente, me diga qual é o estado do país, inclusive Distrito Federal, né? Que tem uma coeficiente, me diga qual é, onde você chega assim, tem um atendimento de excelência, me diga se tem algum lugar nesse país que todo mundo é bem atendido. Não tem, gente. Está aí a gente morrendo, aí pagando R$ 4.000 de plano de saúde, com aumento de 20% ao ano. Um terço do meu salário já fica na mão do Estado, né? Porque a nossa carga tributária está em 37%, ou seja, 37% é um terço do inteiro. O inteiro é meu salário, ou seja, o meu salário tem 12 meses, 12 dividido por 3, eu tenho 4 para sustentar o Estado. Você está entendendo? E para onde é que vai esse dinheiro? Então, o meu recado era esse aí, de forma singela. Volto a pedir vênia aos doutores que, porventura, estejam presentes, que não entrei em índices micro e macroeconômicos, em coeficientes de ponderação e de avaliação, porque o momento não é oportuno. Necessário, nós faremos um outro debate, num outro momento, tentando enfocar isso com um pouco mais de profundidade. Agradeço a todos pela participação mais uma vez, pela lembrança da Sandra, né? Da o meu fiel escudeiro e sempre amigo Ronieri Lima. Estarei aqui azucrinando a apresentação dele, se tudo der certo. E é isso aí, Sandra. Passo a palavra para você mais uma vez. Agradeço muito. Não, muito bom, muito bom. Aí, então, só para a gente fixar aqui, que eu adoro fixação, né? Então, o PPA são metas que eu tenho 4 anos para cumprir. Perfeito. Sendo 3 no meu governo e 1 eu deixo para o meu próximo. Para o próximo. Perfeito. Na verdade, aí, você tem sempre 4 para executar. Tá, do pacote e 3 do seu, né? E lá, e no PPA, eu tenho metas, grandes metas. Isso, nós temos a casa, o projeto da casa. A projeto da casa. Na LDO, eu tenho o quarto e o banheirinho que eu quero mudar logo. E na LOA, no orçamento, a forma que eu vou arrumar o dinheiro e vou pagando. Entendeu? Quanto vai custar? Ou seja, quanto vai me custar para atender aquela meta? E aí eu pego o meu PPA e eu divido ele em 4, posso dividir ele em 4 pedacinhos para fazer a minha LDO. Isso. Exatamente. E a LDO, ela busca o quê? Prioridades dentro do PPA. Para mim, é meu quartinho e meu banheiro. Minha prioridade desse ano é meu quartinho e meu banheiro. E qual seria a nossa prioridade como população? Saúde, segurança. Mas se eu não acompanho, qual é a isso aí. Necessidade dentro? Está lá, né? Definir essas prioridades é que eu acho que é difícil pela falta da participação social. Porque se a gente tivesse a participação social, a gente conseguiria não vai fazer. Pois é. Fala aí, Rony. Queria ouvir também Bárbara e Amanda, e Evelyn, Fabiano, Kátia, Inês. É muito bom. Edson, eu posso dizer assim, desculpa, viu, Sandra, mas assim, Edson é uma das poucas pessoas que eu conheço, e é porque eu conheço muita gente da área, mas assim, Edson é uma das poucas pessoas que eu conheço que, se ele for falar para doutores, ele chega no nível para doutores. Se ele vai falar para pessoas que não têm um conhecimento, mas que precisam entender, ele chega com esse conhecimento.
a, ele é certo um camaleão, ele se adapta ao ambiente de uma forma muito precisa. Assim, eu sou suspeito de falar dele porque eu gosto muito perturbo muito ele, na verdade, né? E gosto muito das colocações de formas bem simples e bem colocadas que ele vai fazendo. E assim, Edson, na sua apresentação eu vejo sempre que a característica do mau planejamento e da falta de consciência no investimento do gasto público assim, são hoje preocupantes. E que, desde que bem pensado e instruído, o recurso público bem investido traz bons frutos. E assim, eu agradeço, Sandra, por ter essa oportunidade de eu estar aqui escutando o Edson. Geralmente eu acompanho muito o Sindicato Rio pelo YouTube, quando tem, geralmente outro dia eu estou acompanhando, mas é muito bom ver essa assim, a sua parte social também, Sandra. Assim, essa parte sua que você gere da forma de estar participando da sociedade, estar contribuindo, isso assim é enaltecedor. É gratificante ver uma pessoa assim que tira um dia para estar dedicando à sociedade. Não, eu sinceramente eu sou muito fã. Olha, eu faço do tempo do Raul Gil, viu? Tira o chapéu para ela. Eu sempre gostei, né? E isso por isso que eu falo, isso está dentro de mim. Eu não sei se eu conseguiria fazer isso de forma diferente. E a minha primeira participação com essas coisas, eu tinha 7 anos e eu estava aprendendo a ler e tinha uma menina que trabalhava lá em casa que não sabia ler. Aí eu falei para ela, eu também não sei, mas eu vou te ensinar. E a gente vai aprender juntas. E aí eu comecei a aprender e todo dia eu chegava e dava aula para ela. Eu falei, a gente, no final a gente aprendeu juntos. Então, para mim, isso foi ali naquele momento a minha primeira participação social que eu achava importante, né? Eu fui professora Mobral e tudo mais. Porque eu entendo que se a gente não divide, se a gente não busca, a gente não melhora. E não é só pensar no outro, é pensar em mim. Eu vou ser uma pessoa melhor e conseguir passar para as pessoas para fortalecer, para fazer com que as pessoas também o sejam melhores. E juntos a gente vive numa sociedade, a gente não vive numa ilha deserta. Talvez se eu vivesse numa ilha deserta, eu ainda seria mais chata ainda. Mas acho que a gente tem que fomentar isso. Ainda com pessoas como você, como os que estão hoje participando desse evento, que ainda eu tenho muita esperança na sociedade, na humanidade. Porque com isso, na verdade, essa forma de você estar instruindo o cidadão é enaltecedor, como eu falei anteriormente. E a forma que você colocou, que quando a pessoa asfaltou a rua, e eu fui lá olhar, ou seja, é um exemplo humilde desse seu, que a gente vê que não é tá fazendo isso de média, mas não, a gente vê nos poucos exemplos que você dá. E isso é legal, é gostoso de ver. Desculpa até a palavra, mas assim, é uma forma bem simplória da gente saber que o mundo ainda tem forma, ainda tem gente que gosta. Não, eu não desisto e promovo que as pessoas não desistam e vai lá, olha, faz. Eu acho que não precisa ser grosseiro, mas eu acho que você tem que ter formas e a gente tem que exigir os nossos direitos. Mas a gente também tem que cumprir os nossos deveres. E aí é isso que a gente falou aqui antes. Eu tô chupando uma bala, e aí eu pego o papel, se alguém tá vendo, eu vou jogar na lata do lixo. Se ninguém tá vendo, eu vou jogar no chão. São pequenos exemplos como esse. Eu dou um exemplo, uma vez, numa viagem em família, eu nunca tinha viajado para Gramado, né? Aí minha esposa, era um sonho dela antigo de querer ir para Gramado para conhecer. Aí vamos, meu amor, vamos organizar as coisas, levei ela para Gramado. Minha filha, nessa época, ela tinha 5 anos. Aí a gente caminhando, aí vinha um casal na frente da gente, aí eles abriram uma bala, aí soltaram no chão. Um casal que vinha ainda na nossa frente, chegou, pegou o papel, foi até onde eles estavam, bateu no ombro dele e fez, o senhor deixou cair. Esses pequenos exemplos é que fazem a diferença da situação. Porque se todos nós fiscalizássemos dessa forma
nosso ambiente que convivemos, as coisas eram diferentes. Eu acho que essa coisa do papel, eu morava num apartamento no Flamengo, aí tinha uma moradora que todo dia ela me jogava o cigarro na minha área. Aí eu não tive dúvida, eu falei, eu vou descobrir quem é. Aí sentei um dia para descobrir quem era a moradora, aí descobri a moradora. Eu peguei todos os cigarros dela, botei num saquinho, comprei uma lata de lixo e um cinzeiro e fui lá na casa dela e entreguei para ela. Nunca mais ela jogou um cigarro lá. Então, assim, eu podia ter feito o quê? Só xingado a mulher lá? Não. Eu fui lá, pedi pro porteiro ir lá comigo, e aí ele falou, mas por quê? Eu falei, porque ela nem ninguém tem que jogar lixo pela janela. Aí o cara falou pra mim assim, minha senhora, você é doida? Eu falei, não sou doida não, agora você vai lá comigo, porque nós vamos entregar lixeiro e cinzeiro pra ela. E fomos lá e entregamos. A mulher levou um susto, mas nunca mais. Então, assim, eu acho que são coisas que a gente tem que aprender e a falar para as crianças. E por isso nós fizemos essas oficinas da cidadania, exatamente para que a gente possa deixar isso gravado e compartilhar com as pessoas experiências que nós, enquanto gestores públicos, possamos mostrar para as pessoas tem saída. Que eu acho que a gente não pode continuar falando que nós não temos saída. Temos sim, nós temos vários instrumentos sensacionais, temos aí nossa Constituição Cidadã, somos um país que jovem, uma democracia jovem, mas que a gente tem possibilidades de melhorar. Agora, quem é que vai melhorar? Somos nós. Já foi época que era uma canetada, não adianta canetada. Nós temos que, enquanto sociedade, nos juntarmos e ir buscando, cada um no seu quadradinho, e aí vai fazendo, vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo. Olha, eu não vou ser vereadora não, gente, nem deputada. Eu transfiro meu título e voto, viu? Obrigada, mas obrigada pela confiança. Mas eu acho que tem muita gente boa aí. Eu tenho participado da gestão pública aqui, então tem alguns vereadores que eu acompanho, que eu entro em contato, que eu olho as coisas, pergunto, sabe? Não só enquanto observatório, mas também enquanto cidadã. Porque eu acho que a gente tem que fazer isso. Participo lá da Alerj, né? Hoje de manhã tinha audiência pública, fui lá, não pude atender tudo bem, mas vou lá, dou umas piadinhas, ponho um comentário, participa, entra lá no site, vê o que tem de votação, entra lá, questiona, pergunta. Então, como disse um outro professor, se a gente tirar, enquanto cidadão, 1 hora por dia e fazer um olhar sobre a gestão pública, a gente se cada um fizer um pouquinho, nós somos 213 milhões. Vamos tirar aí 50% fizer isso, a gente vai ter um país melhor, gente. Acredito. Aí. Fala aí, Dimas. O Dimas começou meio descrente. Quero saber dele o que ele achou, quais são as questões. Se deixar aqui, Dimas, eu falo pelos cotovelos. Eu sou a provocadora de plantão. Somente que eu gosto da participação. Oi, Sandra, professor Edson. Professor Edson é claro demais, não deixa dúvida, né? Tranquilo. Mestre, esse nasceu com um dom de ensinar, de transmitir, assim como você também, Sandra, a sua simpatia, né? O meu conterrâneo Rony, também mora no Rio Grande do Norte, mas sou paraibano, né? Terra boa, terra boa. Também sou de João Pessoa. Minha mãe ainda mora lá, está com 92 anos, agora esse mês visitando. Né? Infelizmente eu vou ter que sair agora. O cunhado meu saiu para pedalar de bicicleta e me ligou agora que está no prego na BR, que meu baixou, e eu vou ter que prestar socorro a ele. Nunca querendo deixar vocês, mas é preciso. Já está escuro.
Tá bom? Muito Um obrigada. abraço. Um abraço. Muito obrigada pela sua participação. Sempre que posso, estou aqui com vocês. Muito obrigada. Eu estou fazendo a faculdade de contabilidade e uma especialização em situações de contrato, aí o tempo está muito apertado, mas é um prazer Ai, participar com vocês. muito Um abraço, obrigada. Dimas. Até mais, Grande doutora. abraço, Obrigada. Dimas. Até Membro mais. atuante aí do nosso grupo de estudos aí, está sempre divulgando matérias importantes lá. Pessoa na Isso, graça para nós, é um prazer tê-lo aqui, viu? Pois não, Grande com abraço. certeza. deixa eu socorrer lá o meu cunhado Vai lá. que você é. Mas eu acho que é isso. Alguém mais. Alguma questão de alguma pergunta? É, Bárbara? Hein? Não, desculpa, eu não Inês? estava conseguindo liberar meu microfone, Sandra. Perdão. Não, que isso. Não, queria saber se você ficou com alguma dúvida, o que você Não, achou. não, Você gost- tava lendo, na verdade, eu estava lendo aqui os elogios no chat. Ninguém Ah, falou que mal de bom. mim aí, não, né? Hein? Não, a Imagina. Inês botou aqui explicação muito clara e direta, nota 10. Obrigado, Inês. Parabéns, mestre Edson, pela clareza da palestra, o Ach- Dimas. Achei muito bom também. Então vamos. Hoje achei que foi muito bom. Quinta-feira estamos juntos de novo, né? Para mais um bate-papo. Então queria agradecer a todos e todas que estiveram aqui, quem também vai nos assistir depois. Espero que gostem. Deixem seus comentários, que a gente está sempre passando por lá para recolher os comentários e a gente responder. O professor Edson acho que caiu. Também acho. É. Rony, super obrigada pela participação. Kátia, Inês, Fabiano, muito obrigada. E tenham todos uma boa tarde. Professor Edson. Oh, mas ele vai Ai, ver caiu. depois. Ele aí. O coraçãozinho para você. Muito obrigada. Foi muito prazeroso. Um forte abraço a todos, uma boa noite, viu? Boa noite, Rony. Ele